Bom dia, caros alunos. Vamos dar início a mais uma videoaula de matemática. O assunto de hoje é a otimização da função quadrática. Vocês podem seguir pelo nosso livro nas páginas 192 a 196. Objetivo: identificar graficamente e algebricamente o valor máximo ou o valor mínimo de uma função quadrática. Então, o objetivo é nós identificarmos o valor máximo ou mínimo de uma função quadrática. Porque a função quadrática, o valor máximo e o valor mínimo dela, é que vai fazer exatamente a chamada otimização. Então é assim, ó, você, por exemplo, né, você começa a vender alguma coisa e isso vai tendo lucro, vai ter um ponto máximo. E aí o valor máximo ali, depois ele começa a decair. Então você não consegue mais fazer essas vendas e você começa a ter prejuízos, tá? Vamos dizer assim, o prejuízo vai ser quando ficar negativo, mas você começa a não ter mais aquele lucro que você tinha. E esse é exatamente o que a gente descobre em valor máximo ou valor mínimo, né? Máximo para lucro, mínimo para prejuízos, né? Então você vai tendo prejuízo, até o momento em que você começa a ter lucro, tá certo? Valor máximo da função quadrática. Seja a função de x menos x ao quadrado mais 6x, se a é negativo com cavidade voltada para baixo, certo? Então nós temos um chamado ponto, tá aqui, ó, ponto de massa. Note que f de 3 é maior ou igual a f de x, para todo x pertencente ao domínio, por isso dizemos que f de 3 não é o valor máximo da função. Então presta atenção. A gente vai falar em valor máximo e vamos falar em ponto de massa, certo? Valor máximo é o y do vértice. Valor máximo é o y do vértice. Ponto de massa é quando eu tenho esse ponto aqui, 3 e 9. Aí eu tenho um ponto de massa, certo? Ponto de massa, ponto de mínimo. Valor máximo, sempre eu vou procurar o y, sempre, ou de mínimo. 3 é o ponto de massa da função, a seguir definimos esse conceito. Então vamos lá. Se V é o vértice da parábola, que representa graficamente a função polinomial do segundo grau, então está aqui, ó, nosso V, é o ponto de massa. Ponto de massa. Certo? Eu estou interessado em otimização. Otimização, eu quero valor máximo e valor mínimo, que é dado pelo meu y do vértice. F de x é chegando com A menor que zero, então V é chamado de ponto de massa. Então, quando A é negativo, eu tenho um ponto de massa, tá certo? E o valor máximo, tá? O valor máximo é dado pelo y do vértice. Y do vértice. Se eu não tenho, mas tem uma função, eu calculo o meu y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Valor mínimo da função quadrática, seja a função de x ao quadrado menos x, que gráfico é esse, certo? Veja aqui. Ele é positivo, por isso a concavidade é voltada para cima, a convexidade voltada para baixo, certo? A última aula. E eu quero o valor mínimo, não ponto mínimo. Valor mínimo é menos 9. É o y, certo? É o y do vértice. Note que f de 3 é menor ou igual a f de x, para todo x pertencente ao domínio da f, por isso dizemos que f de 3, que é igual a menor, é o valor mínimo da função. Valor mínimo da função. E aí a distância do ponto, né? É só calcular. Vamos lá para o conceito. Se V é o vértice da parábola, que representa graficamente a função polinomial do segundo grau, então está aqui o nosso V, certo? Ele é dado, V do vértice é dado menos delta sobre 4a, ele é chamado de ponto de mínimo quando eu tenho os dois, certo? O vértice é ponto de mínimo. O valor mínimo é menos delta sobre 4a. Então, está f de x igual a x2 mais bx mais c, com a não fizer, então V é chamado de ponto de mínimo da função, sendo sua ordenada menos delta sobre 4a, o valor está f. Certo? Exercício. Sabe-se que sob certo ângulo de lançamento, a altura h atingida por uma pedra, em metro, em função do tempo t em décimo de segundo, é dada por. Então, temos aqui, ó, o h de t é menos t ao quadrado sobre 60 mais t. Então, uma equação de segundo grau, ela é incompleta em c, temos o b, e o nosso a é menos 1 sobre 60, tá certo?
Então, o primeiro pedido, construir o gráfico da altura atingida pela pedra em função do tempo. Qual é a altura máxima atingida pela pedra em relação ao plano horizontal onde foi lançado? Então, se é uma parábola, né, você lança a pedra, ela sobe até um determinado ponto, que é o vértice, e depois ela começa a cair, certo? Aqui nós vemos que é negativo, se é negativo, concavidade é voltada para baixo, convexidade voltada para cima, então nós temos ponto de máximo. Então, ele está pedindo a altura máxima, certo? Atingida. Porque não teria, né, razão de pedir a altura mínima, porque a altura mínima é o chão, onde ela vai bater. Então, nós pedimos aqui a altura máxima atingida pela pedra em relação ao plano horizontal. E em quanto tempo após o lançamento a pedra atinge a altura máxima? Então, o lançamento, a pedra é lançada, quanto tempo, né, decorre para que ela atinja o vértice, certo? E em quanto tempo após o lançamento a pedra atinge o solo, supondo o mesmo plano horizontal de onde ela foi lançada. Então, a pedra é lançada no plano horizontal, ela sobe, atinge uma altura máxima, certo? E depois ela começa a cair e atinge o solo, certo? Aí o tempo é exatamente esse, gente, olha só. O tempo decorrido para ela ir até o ponto máximo é o dobro para ela chegar ao solo, tá certo? Isso aqui acontece muito numa coisa chamada, no Rio de Janeiro, bala perdida. Bala perdida. A trajetória da bala, certo? Se ela não for um tiro, chamado tiro direto, certo? Numa proximidade, aí não. Mas se ele for dado para cima, essa bala ela sobe, certo? É munição, né? Mas civilmente chamado de bala. Essa bala sobe, atinge uma altura máxima, perde força. Porém, quando ela começa a descer, ela começa a ganhar toda aquela energia de novo, aquela força toda de novo, e ela vai atingir alguma coisa, gente. Muitas das vezes ela atinge pessoas, tá certo? Então veja o que acontece. Não é dizer, teve batida policial e aí atirou, matou. Às vezes não, certo? A munição sai do fuzil, do revólver, da pistola, certo? Ela sobe, passa uma trajetória parabólica, atinge um ponto máximo, perde força e começa a cair, certo? Também com o outro braço da parada. E ela recebe de volta toda aquela energia que ela perdeu subindo, na descida. Então é chamada bala perdida. Resolução. Inicialmente obtemos os pontos notáveis da parábola, né? Interseção com o eixo das abscissas, certo? Quando o y é zero. E aí nós temos 0 ou 60, né? Esse aqui vai para o outro lado, o menos 60 vai multiplicar o menos 1, 60. Então, 0 é onde ela foi lançada, e o 60 é o momento em que ela cai, certo? Logo, a parábola intercepta o eixo das abscissas no ponto 0, 0 e 60, 0. Note, portanto, que a parábola intercepta o eixo das ordenadas no ponto 0, 0, onde ela sai, né? Então, ela é lançada, então ela sai do 0, 0 até atingir o ponto 60, 0. Vértice. O vértice, x do vértice, 30, calculado, né? Menos b sobre 2a. E o y no vértice, 15. Então já sabemos quem é esse 15 aqui. É a próxima pergunta. Portanto, o gráfico de altura atingida, a função é esse. Então ela sai daqui, ela é lançada, atinge o ponto de máximo, certo? E depois ela desce e atinge o zero, de novo, né? Ela atinge o solo de novo. E aí você vê, né? Que o H é a altura. Então ela tem a altura máxima aqui no vértice. E quem é a altura máxima? É o ponto, é o y do vértice. Tá certo? E aqui, ó, é o tempo que ela gasta para atingir a altura máxima, 30. Esse tempo aqui é exatamente esse tempo aqui. Então, o tempo gasto para atingir a altura máxima é exatamente o dobro dele, é o tempo que ele gasta para atingir o solo de novo. A altura máxima atingida pela pedra é a ordenada do vértice, certo? Já vimos, né?
que é o nosso ponto máximo, né? O nosso ponto máximo, não, o ponto máximo é o nosso valor máximo. O valor máximo, então, é 15, ali, ó, a parábolazinha, é aquele 15, a altura máxima, certo? O tempo para que a pedra atinja a altura máxima após o lançamento e a abscissa do vértice. Então, ele é o tempo que ela leva para atingir a altura máxima e a abscissa do vértice do arco da parábola A. Ou seja, 30 segundos. Aqui, ó. Tá certo? É a abscissa do vértice. 15 é a nossa ordenada e 30 é o nosso x. 15 é o y, 30 é o x. Tá certo? A raiz positiva da função motiva do item A indica o tempo em que a pedra atinge o solo após o lançamento, ou seja, 60 décimos de segundo. Ali. Opa, ó. 60 décimos de segundo, tá certo? Então, lá no item A, a gente já esboçou lá naquele gráfico e pegamos tudo o que precisava para responder esses itens. Determine o valor máximo ou mínimo e a abscissa do ponto máximo ou de ponto mínimo de cada uma das funções. Então, observe que ele pede o valor máximo, que é o vértice, o y do vértice, né? O mínimo, que é o y do vértice. E pede a abscissa do ponto máximo. Então, não confundir valor máximo, que é o y do vértice, com o ponto máximo, que é o x e o y do vértice. De cada uma das funções. A primeira função, 4x ao quadrado mais 2x menos 2. Y é igual a menos x ao quadrado mais 2x mais 3. Y é igual a 3x ao quadrado menos 12. E o y é igual a menos x ao quadrado mais x menos meio. Então, vocês vejam que por aqui a gente já descobre que ele vai ser de máximo ou de mínimo. Por quê? Porque o A é para o A. O A é positivo, com cavidade voltada para cima, eu tenho um ponto de mínimo. O A é negativo, com cavidade voltada para baixo, eu tenho um ponto de máximo. Então, é mínimo, máximo, mínimo e máximo que eu vou encontrar. Vamos resolver cada uma delas. Então, a primeira é essa, né? Y é igual a 4x ao quadrado mais 2x menos 2. Então, eu vou achar quem? O valor máximo ou o valor mínimo? Se é positivo, com cavidade voltada para cima, valor mínimo. Então, A menor que zero, valor mínimo. Então, eu vou achar quem? Ele quer o ponto de máximo. Então, é o y do vértice. Y do vértice é menos de altura sobre 4A. Nós temos aqui que o b ao quadrado, b é 2, menos 4 vezes a, que é 4 vezes menos 2, que é o nosso c, sobre 4 vezes a é 4. Então, em cima deu 4 menos 16, 32, positivo, mais 4, 36, sobre 4 vezes 4, 16, resultando em menos 9 sobre 4. E o x, porque ele pede também a abscissa do ponto de máximo. Então, o y do vértice é o valor máximo e o x eu vou encontrar com a abscissa do vértice. Menos b sobre 2a. b é 2 ao quadrado sobre 2 vezes a é 4. Isso vai resultar em menos meio. Então, vocês vejam que o ponto de mínimo, né, é x do vértice e y do vértice. Menos meio, menos 9, 4. Agora, o valor máximo, né, o valor mínimo, que nesse caso é o valor mínimo, é só o y do vértice, só isso aqui. Esse é o valor mínimo, e se eu quero o ponto de máximo, eu tenho que juntar o x do vértice com o y do vértice. Agora, esse aqui, y é igual a menos x ao quadrado mais 2x mais 3. Ele é negativo. Meu A, se meu A é negativo, com cavidade voltada para baixo, eu tenho um ponto de máximo, certo? Como eu quero achar o valor máximo agora, né, o valor máximo, eu vou achar quem? O y do vértice. Vamos lá. Y é igual a menos w sobre 4a. Então, nós já temos aqui, ó, 16 sobre 4, que vai resultar em y igual a 4. Mas é pedido também para achar a abscissa do ponto máximo. E aí é menos b sobre 2a, que resulta em x do vértice igual a 2. Então, valor máximo é só o y do vértice. Ponto de máximo, aí eu preciso do x e do y, certo? Porque o ponto ele tem coordenadas. As coordenadas dele é x e y. O ponto de máximo é x e y. O valor máximo é só o y. Valor
O máximo, eu pego apenas o y. O próximo era esse, 3x ao quadrado menos 12x. Veja que aqui, ó, meu A é positivo. A é positivo com cavidade voltada para cima ou convexidade voltada para baixo, certo? E aí eu tenho ponto de mínimo. Então, eu vou achar agora o valor mínimo, que é o meu delta, né? Meu y do zero, que é menos delta sobre 4a. Y menos delta sobre 4a. Bem, o meu b é 12, 12 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 3, vezes o c, que é 0. Então, vai sobrar só quem? 144 sobre 12. Isso vai resultar em menos 12. Porque 12 ao quadrado é o 144. Tá certo? E aí é pedido também a abscissa do ponto máximo, ou seja, o x do vértice. E aí nós calculamos, é menos b, né? O menos é da forma e o menos do 12. Menos 12 sobre 2 vezes a, 2 vezes 3. Isso vai resultar em 12 sobre 6, que é 2. Então, o ponto de máximo é 2 menos 12. Tá? As coordenadas. Valor máximo, menos 12. Ou mínimo, né? Valor mínimo, menos 12. Esse aqui, menos x ao quadrado mais x menos meio. O nosso A é negativo. A é negativo, o que acontece? Com cavidade voltada para baixo. Então, eu tenho ponto de máximo. Então, eu vou procurar o valor máximo. Tá? Que é o nosso y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Menos delta sobre 4a. O nosso b é 1, menos 4 vezes a, que é menos 1, vezes c, que é meio. Sobre 4 vezes a, que é menos 1. E aí vai dar 1, certo? Aqui, menos 4 vezes menos 1, 4. 4 vezes menos 1, menos 4. Menos 4 por 2, menos 2. E aqui é 4 vezes menos 1, menos 4. Então vai ficar menos 1 sobre menos 4, que vai resultar em 1 quarto. Então esse é o valor máximo dessa função. Valor máximo. E aí pede o ponto, a abscissa do ponto máximo, que é o nosso x do vértice, menos b sobre 2a, que resulta em meio. Então, o valor máximo dessa função é 1 quarto. O ponto de máximo, meio e 1 quarto, que são as coordenadas do vértice, certo? Entendemos? Vamos para o próximo. Bem, exercício, né, de otimização. Nessa figura, a reta R intercepta a parábola nos pontos. Vamos ver a figura. Nos pontos, menos 4 e menos 24. Menos 4 e menos 24. Então, está aqui. Ó. Esse será o nosso menos 4 e aqui será o nosso menos 24. Esse é o ponto. E o outro ponto é no 2 e 0. No ponto 2 e 0 para o y. Esse ponto aqui. Então, esse é o ponto 2 e 0 e esse é o ponto menos 4 e menos 24. Tá certo? E aí, pedido, determine a equação da reta. Bem, a equação da reta nós já vimos, né? Na unidade didática anterior, que era a função afim, né? Que ela é dada por y igual a x mais b. Certo? Determine a equação dessa parábola. E seja fx a diferença entre as ordenadas de ponto de mesma abscissa, x, nessa ordem, uma sobre a parábola e outra sobre a reta, determine x para que a reta x seja o maior possível. A otimização, o maior possível, o máximo. Certo? Mas ele quer o x, tá? Ele quer o x do ponto de máximo. Vamos lá, primeiro, determine a equação da reta. Então, uma reta nós sabemos na geometria, né, no ensino fundamental, que uma reta ela é definida por 2 pontos. E nós temos os 2 pontos aqui, lembra? O menos 24, o menos 4 e menos 24, e o ponto 2 e 0, que pertence à reta. Então, com isso, o que eu posso fazer? Eu posso montar um sistema e achar os valores A e B, certo? Já que eu tenho o x e o y. Então, tá ali, x mais b igual a 0. Montei aqui, ó, menos 4a mais b é igual a menos 24. Peguei o x como menos 4 e o y como menos 24. E aqui eu peguei o x como 2 e o y como 0 da conta. E aí, resolvendo, né, por adição, subtração ou comparação, nós encontramos os valores. O b vai ser igual a menos 8
E aí, pegando qualquer uma das funções aqui, a gente consegue, né, resolver. E o nosso A vai ser igual a 4. Então, já tenho 4 para o A menos 8 para o B. Essa aqui é a função, né, para aquela reta ali. Tá? A equação da reta é 4x menos 8 igual a 0. Então, lembrando, eu igual a 0, eu tenho equação. Eu tiro esse 0, boto um f de x, eu tenho uma função. O outro determina a equação dessa parábola. Então, para determinar a equação dessa parábola, eu vou pegar dois pontos aqui, já sabendo o seguinte, eu já sei o seguinte, que o C dessa parábola, o termo independente, é 0, porque essa parábola corta o centro aqui dos eixos coordenados. Então, ele tem valor de 0 para o y. Então, como ax2 mais bx mais c igual a 0, como eu já tenho c igual a 0, vou montar um sisteminha de duas equações de duas incógnitas, certo? Utilizando os pontos menos 4 para x, menos 24 para y, e o ponto 2 para x, 0 para y. Montei, resolvi e encontrei. O nosso b vale 2, substituindo esse 2 em qualquer uma dessas duas equações, certo? Eu consigo encontrar o a. O a é menos 1. Então, essa nossa função ficou menos x ao quadrado mais 2x mais 0, não precisa aparecer, igual a 0. Então, essa é a equação da parábola. Já achamos a reta, achamos a da parábola. Agora, ele pede o seguinte: seja f de x a diferença entre as ordenadas do ponto de mesma abscissa x, nessa hora, uma sobre a parábola e outra sobre a reta E. Então, ele quer mais ou menos isso aqui, ó. Quando você passar uma reta aqui paralela ao eixo y, você vai cortar a parábola e depois a reta, com a mesma abscissa, certo? Mas vocês vejam que no final ele diz o seguinte: para que a abscissa seja o maior possível, otimização, é o ponto de máximo, certo? Ponto de máximo. E aí eu preciso achar quem? Ele quer o x. Então é só achar o x do vértice. Aí, x do vértice é igual a 1. Tá ok? Então, fechamos essa letra C.